Fala nerd, fã de quadrinhos, você conhece o universo Amálgama? O universo Amálgama é simplesmente um universo que junta Marvel com DC. Pois é, nerd, isso mesmo, tem um universo nos quadrinhos que junta os personagens da Marvel com os personagens da DC. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso e quais são os personagens mais legais desse universo. Antes, não se esquece de dar aquela inscrição monstro e aquele like pesadíssimo. Eu sou o Caio, apresentador deste canal, e agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, o universo Amálgama traz várias funções, não só entre poderes dos heróis, mas também entre as histórias entre si, né? Então, bora pro nosso primeiro personagem desse universo que é top demais, que é o Thorium. Bom, você já deve imaginar aí, o Thorium é uma fusão do Thor, né, obviamente, e a outra parte desse herói é o Orion, que é um dos heróis da DC, que é um dos novos deuses, que é também o filho de Darkseid, né, um dos filhos do Darkseid na realidade, e seus poderes incluem força, velocidade e agilidade e resistência sobre-humana, né, ele tem bem aquele pacote de herói forte, só isso mesmo. E ele também tem um lado negro, que aquele lado negro aflora quando ele está geralmente em combate, mas ele consegue se recuperar automaticamente com a ajuda da caixa materna. E o Thor, né, não precisa nem descrever o Thor, ele é basicamente ali o filho de Odin, o príncipe de Asgard e o protetor de Asgard. Bom, nos quadrinhos do universo Amálgama, esses dois heróis são uma fusão e é o Thorium, né? O que o Thorium faz? Bom, o Thorium é o filho de Odin e o possuidor da Força Astro e é o protetor de New Asgard, né? Que a New Asgard seria ali equivalente a Asgard. E ele frequentemente luta contra Thanoside, né? Thanoside aí que a gente vai falar aqui nesse vídeo também, mas Thanoside é a mistura de Thanos com Darkseid. E bom, o Thorium é realmente um personagem bem forte, talvez aí um dos mais fortes do universo Amálgama. Bom, agora vamos aqui para o nosso próximo personagem, que foi esse mesmo que eu acabei de citar, que é o Thanoside, né? O Thanoside aí é a mistura dos dois vilões mais casca grossa, tanto da Marvel quanto da DC, que são o Thanos e o Darkseid. Ele é a mistura dos dois, é a mistura na realidade de tudo que os dois têm de ruim, então ali o seu objetivo é na realidade aniquilar todo o universo, e ele é o governante de Apocalipse, né? Então ele tem o poder dos dois também, então ele também tem a sanção ômega, ele tem aqueles raios ali do Darkseid e tem a ambição dos dois vilões, e ele é provavelmente o vilão mais perigoso aí de todo o universo Amálgama. Agora vamos aqui para o Lanterna de Ferro. Pois é, vocês já devem estar aí imaginando quem é o Lanterna de Ferro, que é uma mistura do Lanterna Verde Hal Jordan com o Homem de Ferro aí, Tony Stark. Hal Stark, que é o Lanterna de Ferro, é um milionário e fundador da Stark Aircraft. E após um acidente no simulador de voo estacionário que ele estava construindo, o Stark foi atraído para uma espaçonave alienígena, né? E ele foi gravemente ferido por fragmentos de metal que ficaram presos em seu peito, bem semelhante ali à história do próprio Tony Stark, né? Mas o que aconteceu aqui nessa versão, ao invés dele construir uma armadura dentro da caverna, ele acabou construindo uma armadura nessa espaçonave alienígena e foi projetada ali com uma espécie de bateria que lembrava muito uma lanterna, que vocês já devem estar imaginando o que é, né? Bom, após ele construir essa armadura e essa armadura possibilitar que o Hal Stark continuasse vivo, ela lhe concedeu poderes de permitir criar qualquer objeto com uma certa energia verde que nós todos já conhecemos qual que é, e assim foi criado o Lanterna de Ferro. Bom, agora vamos aqui para a Amazona, que a Amazona é uma mistura simplesmente da Tempestade com a Princesa Diana, ou para os mais íntimos, a Mulher Maravilha. Bom, ela é simplesmente a princesa Ororo de Temícera e ela é uma metamutante com a capacidade de manipular o clima. Quando ela era uma criança, o pai dela descobriu uma estatueta dourada durante uma expedição de mergulho no mar Mediterrâneo e voltou com ela para a sua casa. Ele foi amaldiçoado pelo deus Poseidon por esse crime, entre aspas, aí, de roubar essa estátua, e sua vida acabou se afundando em ruínas. Em tentativa de livrar da maldição, ele foi com a sua esposa e filha para o mar para devolver ali a estátua, mas o Poseidon acabou destruindo o barco dele e a pequena Ororo acabou se afundando sob as ondas. Mas uma equipe de resgate amazona, né? As Amazonas ali são o país da princesa, da Mulher Maravilha, que é a princesa Diana. Então, uma equipe de Amazonas que estava sendo liderada pela rainha Hipólita viu essa devastação, viu Poseidon destruindo o navio e resgatou a criança de uma morte certa. E essa Amazona aí, como eu já falei, é a mistura entre a Tempestade e a Mulher Maravilha.
Agora vamos aqui pro Doutor Mistério, né, que não sei se vocês já estão imaginando quem é, mas ele é a fusão do Doutor Destino com o Doutor Estranho. Temos dois doutores aí, né, quase um PhD, quase um hospital esse cara. Que bagulho nada a ver que eu falei agora. Mas o Doutor Mistério é o ser mais poderoso do universo Amálgama. Ele construiu o universo na realidade usando seus poderes. No entanto, as duas chaves que podem restaurar os universos DC e Marvel são controladas por Axis, e se forem unidas significa que tudo que ele criou no universo Amálgama será destruído. Então o cara é tipo Deus assim, dentro do universo, pra vocês terem ideia. Também, né, junto o poder do Doutor Estranho com o Doutor Destino. Nossa, o cara é poderoso demais. Agora vamos aqui pro nosso próximo herói, que é o Super Soldado, que provavelmente vocês também já estão imaginando quem é, que é a mistura do Capitão América da Marvel com o Superman da DC. E a história dele é mais semelhante à do Capitão América do que a do Superman, que é o seguinte: durante a Segunda Guerra Mundial, os cientistas do governo trabalhavam na fórmula do super soldado para transformar o homem em uma máquina de combate, com amostras celulares de um cadáver alienígena, né? Eles acabam injetando a forma com radiação solar em um jovem soldado chamado Clark Kent, que era o voluntário do programa Super Soldado. A mistura dessa fórmula e a radiação deram a Kent poderes e habilidades incríveis, incluindo super força, visão de calor e voo. Super Soldado é a fusão entre esses dois, mas ele não é tão forte assim quanto o Superman. Ele não tem uma super força que nem a do Superman. Ele só é um cara ali bem forte que consegue voar e tem visão de calor. Ele é um Superman nerfado ali, entre aspas. Agora vamos aqui conversar do Dr. Doomsday. Bom, o Dr. Doomsday, não sei se vocês já estão imaginando quem é a fusão do Apocalipse, né, ou Doomsday em inglês, com o Doutor Destino da Marvel. Que é basicamente o seguinte: enquanto o Quarteto Fantástico saiu pro espaço em uma missão, o Dr. Doomsday, né, mas naquela época ainda era o Victor Von Doom, ficou ali na sede cuidando do funcionamento dos equipamentos e tudo mais. Durante esse tempo, o Victor acabou ficando com inveja do quarteto pelo fato deles receberem toda a fama e dinheiro por conta do sucesso da sua missão, e ele acabou sabotando ali a missão, e mais tarde ele acabou pegando o seu DNA, quer dizer, pegando o DNA de um alienígena, que no caso era o Doomsday, e fundindo com o seu próprio. E nesse mundo a gente não tem a Latveria, a gente tem a Latkovia na realidade, que é onde o Dr. Doomsday fica. E o poder dele é simplesmente o poder de um gênio, que é o do Dr. Destino, junto com o do Doomsday. Ou seja, ele é como se fosse um apocalipse super inteligente. Bom, agora vamos aqui, talvez seja o mais famoso até do universo Amálgama, que é o Garra das Trevas, que é simplesmente a mistura do Batman com o Wolverine. Essa daí tá bem famosa até, essa mistura, já vi em vários lugares. Quando ele tinha 5 anos, ele acabou testemunhando o assassinato dos seus pais à mão armada. O nome dele aqui é Logan Wayne, e após isso ele foi enviado para o Canadá para viver com o seu tio. O seu tio era membro da polícia canadense, e um dia ele foi emboscado e assassinado por caçadores. E depois da chegada do Canadá, foi bem depois na realidade da chegada do Logan no Canadá, o que aconteceu foi que ele foi enviado para viver num lar de freiras. Isso mesmo, após a morte de seu tio, ele foi enviado para viver no lar de freiras, e depois, quando ele chegou a uma certa idade, ele acabou ali se alistando na Força Aérea Real Canadense, ao lado de seu irmão, que era Victor Creed, que é na realidade o seu irmão ali, tanto no universo da Marvel quanto no universo Amálgama. Os dois foram ali submetidos para o projeto Arma X, que nem no da Marvel, que é o programa do super soldado canadense, e foi ali que o Logan acabou tendo seus ossos de uma natureza metamutante, né? Acabou ali tendo seus ossos de adamantium. Então ele meio que ali usa uma roupa similar mais à do Batman, e ele age um pouco similar ao Batman, porém ele é ali com os poderes do Wolverine. Bom, agora vamos aqui pro nosso próximo personagem, que é um vilão, que é o vilão talvez mais temido assim, que é a mistura do Galactus com o Brainiac. Pois é, quem conhece esses dois vilões sabe que eles são muito encrenca. O Galactus é ali o devorador de planetas dentro da Marvel, e o Brainiac é simplesmente como se fosse um Ultron, mas com 10 upgrades dentro dali da DC. Bom, ele é
como se fosse o Galactus, mas um robô por conta de ser o Brainiac. Então ele é ali aquele devorador de planetas que é um robô na realidade. Ele viaja pelo universo devorando aí todos os planetas para recarregar as suas células e ele é quase onipotente, né? Então ele sempre mantém um pequeno pedacinho ali de cada planeta que ele destrói e para fazer um estudo em cima desse planeta, né? Essa é a única diferença dele pro Galactus, né? Que o Galactus devora tudo, o Galactus na realidade come o planeta, mas deixa um pedacinho para estudar. Ele é só isso mesmo, não tem muito mais o que falar dele. E o último aqui na nossa lista é o espetacular Spider-Boy, que é a mistura do Homem-Aranha com o Superboy. Não sei se vocês sabem, mas na DC a gente tem o projeto Cadmus, que é a tentativa de clonar o Superman. E aí nesse projeto Cadmus eles estavam tentando clonar o Super Soldado, né, que é a mistura ali do Superman com o Capitão América, e estava tentando copiar ele assim como no projeto Cadmus que acaba nascendo o Superboy. Bom, quem estava fazendo toda essa pesquisa era um clone do Peter Parker na realidade, né? E aí o que aconteceu foi que esse clone foi morto durante um acidente, entre aspas, porque o acidente foi forjado. Ele foi morto por um acidente no projeto Cadmus e o Thunderbolt Ross acabou se sentindo culpado pela morte dele e deu o nome de Peter Ross para esse clone e acabou injetando ali o DNA do super soldado nele, que é o Superman, com o Capitão América, e aí acabou tendo dois poderes nele que na realidade é um pouco, ele é mais o Superman, assim, mais o Homem-Aranha, desculpa, com um pouco dos poderes do Superboy, né? Então ele é um Homem-Aranha super forte ali, pra resumir. Bom nerd, não esqueça da sua inscrição, do seu like, comenta aí se você gostou, se você já conhecia o Universo Amálgama. Eu sou o Caio, narrador deste canal, vou ficando por aqui, até a próxima e valeu!